Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Hoje eu estou gravando de uma forma diferente porque eu estou aqui no galpão do meu esposo, tá? Não estou lá na minha cozinha. Nós estamos fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 28. As vestes sacerdotais, versículo 1. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. A estola sacerdotal, versículo 6. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador quando faz um sinete. Você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. O peitoral. Faça também o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engastes de pedras, como 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata, ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas suas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura. Sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, como uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre seu coração.
quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sempre no coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Versículo 31. As outras vestes sacerdotais. Faça também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda das sobrepeles, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda das sobrepeles um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário, diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina como um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que eles deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre, santifique-os, para que sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. A consagração de sacerdotes, capítulo 29. Isto é o que você lhes fará, para os consagrar a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso no cesto e ofereça no cesto. Traga também um novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, as sobrepeles, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com um cinto da obra de esmeralda da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem, os vestirá com túnicas, também os cingirá com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e, com o dedo, ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado e os 2 rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho,
A pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco de sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então, pegue um pouco de sangue sobre o altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois, retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado e dos rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele e, movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das suas mãos e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida ao Senhor. Glória a Deus. E esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos, depois dele, para serem ungidas nelas e consagradas nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário, pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isto que sobrou. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo que eu ordenei a você, durante 7 dias. Você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta de pecado, e você ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. As ofertas contínuas. Versículo 38. Isso é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com o cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para a libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol,
como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, aonde me encontrei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Capítulo 30. O altar do incenso. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados, por essas argolas serão passados os cabos. Quando o altar for transportado, faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, aonde me encontrei com você. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem no holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado, uma vez por ano. Fará expiação sobre ele, de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. Versículo 11. O pagamento do resgate. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dirá isto. Todo aquele que for incluído na lista dará isto. 6 gramas segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando darem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. Versículo 17. A bacia de bronze. O Senhor disse a Moisés: faça também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Versículo 22. O óleo sagrado para a unção. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto, você fará o óleo sagrado para a unção,
o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os utensílios, a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Não se ungirá com óleo o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Versículo 34, o incenso santo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso, coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, aonde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este, para cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Capítulo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Versículo 12. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e você de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que eu santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui nós terminamos mais uma leitura, amadas. Que Deus te abençoe e continuamos amanhã no capítulo 32.